Uma alegria muito grande para mim estar aqui. É uma alegria muito grande poder compartilhar a palavra nesta manhã. E assim, é algo que é meu desejo, é minha meta, aprender cada vez mais, me desenvolver cada vez mais nisso. Mas a palavra de Deus também diz, lá em Hebreus 4, que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz. E é o Espírito Santo quem convence as pessoas. Então, o meu papel aqui é basicamente não atrapalhar muito Deus, deixar com que Ele fale aos nossos corações. Amém? Em novembro do ano passado, eu trouxe uma mensagem aqui com o tema Por que eu vou à igreja? E foi bem legal poder compartilhar um pouco assim da minha experiência, porque que o Renan gosta de vir aqui à igreja, algo muito particular, algo muito pessoal. E eu expus aqui o quanto eu amo isso aqui, o quanto eu amo vir à igreja, o quanto eu amo estar aqui na igreja e o quanto eu desejo ficar aqui. Num tempo que ultimamente tem sido muito discutido aquela questão de que a igreja somos nós, não precisamos de um lugar e tudo mais. Eu, Renan, ainda prezo muito por esse espaço, por esse lugar físico, por esse lugar onde as crianças são apresentadas, um lugar onde há casamentos realizados, onde há encontros, onde há cultos. Falar da igreja como esse ambiente, como esse lugar, como esse espaço físico, como essa localização. Eu prezo muito esse espaço ainda, para mim tem muita importância isso. E nessa mensagem eu falei que eu venho à igreja, primeiro porque eu me encontrei nesse lugar. Tudo que eu sempre precisei na minha vida eu encontrei aqui. E o segundo porque eu amo demais estar aqui nesse lugar, eu amo isso aqui. E hoje eu quero falar um pouco mais sobre esse tema, assim como se fosse uma série de mensagens. Se fosse para dar uma sequência, eu acho que hoje continuaria isso. E a palavra de hoje é a igreja que eu quero. Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí, que igreja que você quer? Como é que é a igreja que você deseja? Como é que é a igreja que você sonha? Se alguém te pedisse para você explicar qual seria a igreja dos seus sonhos, como é que ela seria? Como é que você iria descrevê-la? Se te pedissem para desenhar um projeto da sua igreja, como é que ela seria? E antes de mais nada, eu quero ler um texto com vocês, que está lá em Mateus 16, versículo 18. Mateus capítulo 16, versículo 18, que diz assim, ó. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Nesse versículo, Jesus está dizendo que Ele irá construir a sua igreja. E de que igreja será que Ele está falando? Será que Ele está se referindo a nós, a nossa igreja aqui hoje? Será que passados 2000 anos, as nossas igrejas têm a característica que Jesus disse que Ele iria construir? Será que essa igreja se parece com aquela que Jesus deseja? E lendo esse texto eu comecei a pensar um pouco sobre como a igreja ela é hoje e como eu gostaria que ela fosse. Como ela seria a igreja dos meus sonhos e tentar meditar um pouco sobre como nós encontramos a igreja hoje. E antes de iniciar falando com a igreja que eu quero, eu gostaria de trazer aqui algumas coisas que eu gostaria que a igreja não fosse. Aquilo que eu não quero que a igreja seja jamais. Porque eu acho que assim, tão importante quanto nós sabermos o que nós queremos, é também saber aquilo que nós não queremos. Isso aí já vai dar meio caminho na nossa vida já. Então eu quero falar aqui algumas coisas que de acordo com o meu sonho de igreja, a igreja não é, tá bom? E a primeira coisa é que a igreja não é um teatro. O que é um teatro? Teatro é um lugar que você vai para assistir a uma apresentação. Você entra, você senta, você fica em silêncio para não atrapalhar nada e você assiste a uma peça teatral. E essa peça ela pode despertar em você diversos sentimentos, os sentimentos mais variados. Você pode rir com essa peça, você pode chorar com essa peça, você pode ficar pensativo quanto a essa peça. Você pode detestar essa peça teatral também, você pode amar essa peça. Mas teatro é esse lugar que você entra, você senta, você assiste, você sai. Não tem nenhum envolvimento, não tem nenhuma participação sua nisso. Não tem nenhum propósito. E a palavra de Deus diz em Tiago 1:22, diz assim, ó. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Então a palavra de Deus diz que nós devemos ser praticantes. A igreja ela nunca pode ser um teatro, um lugar que você é mero um espectador.
Você só entra, senta, assiste, sai, como se nada tivesse acontecido. Mas você precisa praticar aquilo que você vem aqui viver. Amém? Segunda coisa que eu não quero que a igreja seja jamais, gente. A igreja, ela não é um clube. O que é um clube? Clube é um lugar que você vai para se divertir e para descansar. Você paga a sua mensalidade, você cobra do lugar os recursos necessários, as instalações necessárias para o seu divertimento, para o seu entretenimento. Você entra a hora que você quiser, faz aquilo que você deseja, exercícios físicos, descansa, tem um momento seu de lazer e vai embora, sem compromisso nenhum. E um clube, ele é um lugar apenas para satisfazer o seu interesse particular de recreação e de entretenimento. Ele não tem outra serventia, não tem outro propósito. E a Bíblia de Deus também fala que assim, a igreja não é para ser esse lugar, não é para ser dessa forma. Em 1 Coríntios, capítulo 11, abre aí comigo, eu vou ler bastante texto hoje, tá, gente? 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo 20, vai dizer assim, ó: quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor que vocês comem, pois na hora de comer, cada um trata de tomar a sua própria refeição. E assim, enquanto uns ficam com fome, outros chegam até a ficar bêbados. Por acaso vocês não têm as suas próprias casas, onde podem comer e beber? Ou será que preferem desprezar a igreja de Deus e envergonhar os que são pobres? O que é que vocês esperam que eu lhes diga? Querem que eu os elogie? É claro que eu não vou elogiá-los. A Bíblia condena essa prática de nós entrarmos na igreja apenas para satisfazer os nossos próprios interesses. Então, gente, a igreja, ela não pode jamais ser um clube. Amém? E a terceira coisa é que a igreja não é uma casa noturna. O que é uma casa noturna? Eu não sei, porque eu nunca fui a uma. Mas então eu vou dar uma definição mais ou menos do Google aqui, que eu encontrei na internet, que diz assim, que a casa noturna é um lugar que você vai para curtir. Vai para dançar, vai para ouvir uma música, vai para comer, vai para beber. E normalmente você vai nesse lugar de acordo com a atração que vai ter. Vai ter uma banda específica, você gosta daquela banda, você vai lá para conhecer, vai ter algum tipo de outro show, você vai lá. E você vai para curtir uma noite, e se for boa o suficiente, talvez você nem lembre dela no dia seguinte, né? Mas a igreja não é esse lugar só para você vir e curtir uma boa música. Não é um lugar só de luzes, de som, de um ambiente descontraído, que você vai só para curtir. Em Jó, capítulo 20, diz assim, ó, no versículo 5, o riso dos maus é passageiro, e a alegria dos ímpios dura apenas um instante. Quantas vezes nós conhecemos pessoas que vão a esses lugares e que realmente dizem que a alegria só dura um instante, que no dia seguinte já não vale mais tudo aquilo que eles viveram. Então, gente, a igreja, ela não é uma casa noturna. A igreja, ela não é um teatro e ela não é um clube. Estando então na mesma página sobre aquilo que a igreja não é, agora sim eu gostaria de falar a igreja que eu quero, aquilo que eu imagino que ela tenha que ser. E eu vou ser bem pessoal aqui, eu vou ser bem particular, expor a igreja dos sonhos do Renan. Então, se você está anotando, coloca assim, a igreja que o Renan quer. E se você concordar, você faz um check aí, você colocar eu também, algo assim. Mas eu gostaria que com essa mensagem você começasse a tomar por base e imaginar a igreja que você deseja. A igreja que você sonha para você, para sua casa, para sua família, para os seus filhos, para os seus pais. E que você contribua para isso. Então anota aí, gente, a igreja que eu quero. Primeira coisa, eu quero uma igreja que eu entenda e que eu consiga explicar aos outros. Acho que o princípio é isso, eu quero uma igreja que eu consiga entender essa igreja e que eu saiba explicar aos outros. Eu, Renan, sou uma pessoa muito racional, então eu gosto de entender as coisas, eu gosto de saber explicar, eu sou uma pessoa metódica, eu gosto de saber os porquês. E eu já fui a igrejas que eu não fazia ideia do que estava acontecendo. E olha que a minha vida inteira eu só vivi dentro de igreja. Quem já esteve num lugar assim que você vai e se sente um peixe fora d'água, que você não sabe como que é, você não sabe o que está acontecendo, você não sabe como se comportar. E às vezes você até está acostumado com esse tipo de ambiente, mas é algo que você não consegue entender.
Tem um vídeo que eu gostaria de passar, que eu acho que vai explicar bem. Eu acho que vocês vão entender o que eu quero dizer. Pode soltar o vídeo aí, por favor? Ai, ai. Quem já esteve num lugar assim, que você não sabia se você sentava, você ficava de pé, se cantava, parava de cantar. É muito desconfortável estar num ambiente assim, né? E eu gosto muito de como a Bíblia, em diversos momentos, ela fala da ordem, ela fala da decência, ela fala da racionalidade dos nossos cultos. Abra comigo, por gentileza, em Romanos capítulo 12, no versículo 1. Romanos 12, 1. Que vai dizer assim, ó: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Paulo está falando de um culto racional. A palavra racional aqui vai implicar em consciência, em entender o porquê das coisas, em fazer algo ciente do porquê e do como. Continua lendo comigo aqui, ó, 1 Coríntios, capítulo 14 agora. Nós vamos ler bastante texto hoje, tá, gente? 1 Coríntios 14. No versículo 11 diz assim, ó: portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala, e ele será estrangeiro para mim. Olha que ensinamento. Nós podemos ter a melhor mensagem do mundo, e de fato nós temos, que é a salvação que há em Cristo Jesus. Mas se nós não soubermos como explicar isso às pessoas, se nós não falarmos na mesma língua que as pessoas, não vai adiantar nada. Se nós não transmitirmos isso de uma forma entendível, não vai adiantar nada, a pessoa não vai receber. Paulo fala que vai ser como estrangeiro para mim, que eu não consigo entender a língua que ele fala, eu não consigo entender o que ele está querendo me dizer. Então, ainda em 1 Coríntios capítulo 14, agora no versículo 40, diz assim, ó: portanto, façam tudo com decência e ordem. Existe uma ordem, existe uma decência, existe um modo de nós fazermos. A igreja, ela tem que ser esse lugar que nós possamos explicar às pessoas. Se alguém te perguntar como é que é a sua igreja, a minha igreja é assim, as coisas acontecem dessa forma, e a pessoa vai conseguir entender isso. Tem um texto que eu achei maravilhoso, gente, que está lá em Êxodo, capítulo 12 agora, versículo 25. Abre lá comigo, Êxodo 12, 25. Que vai falar assim, ó: quando entrarem na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu, vocês deverão continuar realizando essa cerimônia religiosa. Quando seus filhos perguntarem, o que quer dizer essa cerimônia? Vocês responderão, é o sacrifício da Páscoa em honra do Senhor Deus, pois no Egito ele passou pelas casas dos israelitas e não parou. O Senhor matou os egípcios, mas não matou as nossas famílias. Então os israelitas se ajoelharam e adoraram a Deus, o Senhor. Nesse mesmo texto, um pouco antes, Deus ele dá um passo a passo ao seu povo do que eles deveriam fazer. Ele dá uma ordem: façam isso, depois façam isso, depois façam aquilo. Existe uma ordem, e o que eu acho interessante aqui é quando diz assim, e quando seus filhos perguntarem, o que é isso que a gente está fazendo? Vocês vão explicar, é por causa disso que nós fazemos dessa forma. Existe então uma ordem que nós conseguimos explicar aos outros. Voltando para 1 Coríntios capítulo 14,
no versículo 26, pode ler comigo aqui no telão? Vai dizer assim, ó: portanto, meus irmãos, o que é que deve ser feito? Quando vocês se reúnem na igreja, um irmão tem um hino para cantar, outro alguma coisa para ensinar, outro uma revelação de Deus, outro uma mensagem em línguas estranhas, e ainda outro a interpretação dessa mensagem. Que tudo seja feito para o crescimento espiritual da igreja. Amém? Então a primeira coisa, uma igreja que eu quero, uma igreja que eu entenda e consiga explicar aos outros. Segunda coisa, a igreja que eu quero, gente, é uma igreja sem brigas e sem discussões. E eu vou falar para você que eu sou meio utópico nos meus sonhos, tá? De vez em quando eu gosto de umas coisas que eu não sei se vai acontecer tão fácil assim não. Mas a igreja que eu quero é uma que todo mundo se ame, ou minimamente se respeite e saiba viver em harmonia. Tem lugar que a gente chega e sente aquele clima pesado, sabe? A gente sente aquele climão de que teve uma briga grande ali. E é engraçado que às vezes quem é de fora e chega e olha assim e fala: tem umas pessoas aqui que não se batem muito bem. Tem umas pessoas aqui que está um clima estranho. E é uma coisa horrível isso, gente. Coisa horrível. Porque a igreja é para ser um ambiente leve, um ambiente de paz, um ambiente de harmonia, de amor, de comunhão. De novo, gente, a Bíblia tem tanto texto, e nós lemos a Bíblia, nós encaramos ela como a palavra de Deus, e de vez em quando a gente fecha o olho para algumas coisas, faz vista grossa para uns textos. Mas eu quero aqui aproveitar nessa manhã, que vocês estão me ouvindo mesmo, e trazer uns textos que são na palavra de Deus. E o primeiro deles está lá em Tiago, capítulo 3, no versículo 16. Se eu fosse você, eu marcava esses textos aí na Bíblia agora. Diz assim, ó: pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. Vai comigo no capítulo 4 ainda de Tiago. Tiago 4:11. Olha o que a Bíblia diz, hein, gente? Não falem mal uns dos outros, irmãos. Se vocês fizerem isso, ou julgarem o seu irmão, estarão lutando contra a lei de Deus e a estarão julgando. Pois se você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando na posição de juiz. Não falem mal uns dos outros. Em Provérbios, capítulo 6, eu vou ler dos versículos 16 ao 19. Provérbios 6:16 diz assim, ó: há 6 coisas que o Senhor odeia, e uma última que Ele simplesmente detesta: olhos arrogantes, a língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que só pensa em fazer o mal, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que profere mentiras para prejudicar alguém, e o que espalha discórdia entre irmãos. A Bíblia condena isso. Chega a dizer que Deus detesta quem espalha discórdia entre irmãos, quem profere mentiras para prejudicar alguém. E em 1 Coríntios, capítulo 14, pode ler comigo aqui no telão, o versículo 33 vai dizer assim: pois Deus não é um Deus de desordem, mas Ele é um Deus de paz. Nosso Deus não é um Deus de desordem, de confusão, de intrigas, de brigas, de discórdia. Ele é um Deus de paz, um Deus de amor, um Deus de harmonia. Só que assim, esses textos todos que eu li, eles falam claramente sobre a questão de briga, sobre a questão de falar mal dos irmãos, de intrigas, de discórdias. Isso é um ponto. A Bíblia é bem clara nesse ponto. E assim, eu posso ficar falando isso, posso ficar falando, e você não vai estar disposto a mudar. E nós vamos passar um ano, vamos voltar e vamos falar a mesma coisa. Só que assim, isso eu diria que é o básico, gente. Tem um outro texto, que esse eu queria tirar uma outra mensagem dele também. Que diz assim, ó, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 25 e 26, vai dizer: desse modo, não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse umas pelas outras. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Você não brigar com os outros é o básico, gente. Já deveria ser o mínimo que um cristão deveria fazer. Nós, como igreja, somos chamados a amar os nossos inimigos também, a não entrar em conflitos, a não entrar em briga. Só que esse é o básico.
Só que eu gosto de como esse texto fala de uma outra coisa, que é você se alegrar com alguém. Você pode não brigar com uma pessoa, mas e se essa pessoa conquista uma bênção? Você vai ficar feliz por ela ou você vai ficar de cara torcida? Vai falar, pô, essa pessoa não merecia isso. Se essa pessoa sofre um luto, sofre alguma coisa, você sente essa dor dessa pessoa também? Você sofre com ela? Então a igreja que eu quero, sem brigas e sem discussões, vai muito além disso também. Não é só a gente não sair no tapa um com o outro aqui. Mas é que quando uma pessoa é elogiada no nosso meio, você sente essa alegria também. É como se você tivesse sido elogiado também, com o amor que você tem por essa pessoa. Se ela se alegra, você se alegra. Se ela chora, você chora junto. A igreja que eu quero está no slogan da Carisma, que eu não sei quantos já repararam, mas tem uma mensagem que nós sempre dizemos assim: uma comunidade de amigos. Gente, Renan, eu vou batalhar muito por isso. Eu vou batalhar muito para que isso seja uma verdade entre nós. Para que realmente, quando alguém te perguntar, como é que é a Carisma? Carisma, uma comunidade de amigos. Seja fácil para você dizer isso, porque você vive isso. Uma igreja de amigos, de pessoas que você confia, de pessoas que você ama, pessoas que você deseja estar perto. Um lugar sem brigas, sem discussões, onde a paz e o amor de Deus reinem. Amém? Então a segunda coisa, a igreja que eu quero, sem brigas e discussões. Terceira coisa, gente, uma igreja em que minha família esteja nela. Igreja é lugar de família, gente. E eu sei que família às vezes é algo complicado, eu não sei qual é a sua história de família, eu não sei como é que ela é. Eu sei que tem discordância sobre diversos assuntos, mas a igreja que eu quero assim, tinha que ser um voto unânime dentro de casa. A igreja em que congregar. Eu acho que todo mundo deveria estar na mesma página quanto a isso, dentro de uma casa. Eu não quero uma igreja que o pai esteja aqui, a mãe esteja em outra, os filhos estejam em outra igreja ainda. Mas eu quero uma igreja que assim, você vai pegar na mão da sua família e vai entrar aqui nesse corredor. Você vai chegar junto com a sua família aqui. Como diz lá em Josué, capítulo 24, só o final do versículo 15. Fala assim, ó: quanto a mim, ouçam bem, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode dizer isso comigo? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mais uma vez, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Igreja é lugar de família. E a igreja que eu quero é que a sua família esteja por completo aqui entre nós. Amém? Vamos continuando aqui, gente. Tem bastante coisa. Quarta coisa. Gente, eu quero uma igreja que acredita em milagres e maravilhas. Eu não sei vocês, mas eu quero muito essa igreja, gente. Que viva milagres, que viva maravilhas. Quem aqui tem um milagre para contar? Erga a mão aí. Por que não conta? Essas coisas nós temos que contar, gente. Então uma frase que eu gosto muito assim, que diz que o óbvio tem que ser dito, às vezes. O óbvio precisa ser dito. Nós temos que provocar esse movimento na igreja. Porque às vezes eu vivi um milagre. O Bruno viveu um milagre. A Val não viveu às vezes. E eu e o Bruno não contamos para ninguém, por exemplo. E a gente não provoca às vezes, se a gente chegasse na Val e contasse, ó Val, aconteceu tal coisa comigo, ia provocar na Val às vezes esse sentimento de, pô, vou viver um milagre também quero viver esse milagre. E aí começa a movimentar a igreja. Mas se eu vivo e fico quieto, entra alguém aqui que não sabe que existem milagres, que existem maravilhas, e que todo dia nosso já é um milagre, porque nós acordamos. Nós acordamos com vida, com saúde, com alegria, com paz, com uma família. Só por isso já deveria ser um milagre para nós contarmos. Nós temos que falar as bênçãos que Deus nos dá. Nós temos que falar os livramentos que Deus nos dá. Porque às vezes o que nós consideramos algo bem corriqueiro, bem rotineiro, um livramentozinho ali, não sofri um acidente. Gente, isso aí vai provocar fé numa outra pessoa, que vai passar a acreditar nesse Deus do livramento também. O Deus que abre portas. E assim, existe uma diferença de gerações. Os meus pais, como muitos aqui na igreja, que eu consigo ver e sei das histórias também, viveram uma fase da igreja, viveram uma época que muita coisa acontecia. Estou certo ou não? Eu sei de histórias, meu pai já contou, eu sei que vocês também já viveram, de irmãos que estavam doentes, e vocês se reuniam na igreja e oravam e a pessoa era curada lá no hospital. Já não aconteceu isso?
Eu sei de pessoas que levantavam da cadeira de rodas, que a perna crescia, de dente de ouro, que eu nem entendo direito como é que deve ser isso, mas eu conheço as histórias. Acontecia ou não acontecia? Eu acredito, gente, no Deus que opera sinais e maravilhas. Eu cresci ouvindo isso. Eu não presenciei tudo isso. E por quê? Deus é o mesmo. Ele não mudou. Ele pode continuar fazendo. E eu acho, assim, que nós precisamos voltar a falar dessas coisas entre nós. Nós temos que contar, gente. Contar milagre, tem que contar maravilha, tem que contar bênção, tem que contar livramento. Porque imagina a próxima geração ainda. Se eu que cresci ouvindo, mas talvez não tenha presenciado tanto, se eu ainda não continuar reproduzindo isso, quem vier depois vai conhecer um Deus que não opera milagres e maravilhas. Por exemplo, eu não sei o quanto a Larissa já escutou dessas histórias. Eu sei que eu escutei bastante. Não vi tudo quanto vocês, mas pelo menos escutar eu sei que eu escutei. Agora, se nós não continuarmos passando essa mensagem, que rumo a igreja vai tomar? Imagina uma igreja que não acredita mais em milagres, que não acredita mais em maravilhas, que não acredita mais no Deus do impossível, que não acredita no Deus que opera milagres, que abre portas, que fecha portas, que dá livramento, que dá bênçãos. Em Lucas, capítulo 1, abre comigo aí, Lucas 1, 37. Diz assim, ó. Pois nada é impossível para Deus. Repita comigo. Nada é impossível para Deus. Mais uma vez. Nada é impossível para Deus. Não existe nada impossível para Deus. Em Jeremias 32, versículo 27, vai dizer assim, ó. Eis que eu, o Senhor, o Deus de toda a carne, acaso seria qualquer coisa maravilhosa demais para mim? Deus diz assim, vocês acham que existe alguma coisa tão maravilhosa que, nossa, não consigo fazer? Não consigo imaginar para fazer para vocês? Em proporcionar algo para vocês? Sabe, gente, nós temos que começar a contar. Eu fui curado. Quem já foi curado? Você tem que contar a sua cura para os outros. Eu já vi gente sendo curada. Eu conheço gente, agora falando de verdade, eu conheço gente pessoal, assim, amigo, que já foi ressuscitado, gente, que morreu e está vivo. E assim, nós podemos falar, morreu. Só que imagina um médico assinar um atestado de óbito, isso é muito sério para a profissão. Assinou, a pessoa está viva. Gente, eu conheço gente que ganhou carro. Bem, aconteceu. Chegou alguém e falou, Deus está te mandando entregar uma chave de um carro. E eu acredito, gente, de verdade, que nós podemos sair daqui, acordar amanhã e acontecer algo assim que, às vezes, nem no nosso melhor sonho a gente imaginou. Eu acredito de verdade, eu acredito em envelope em branco, eu acredito na ligação, eu acredito na campainha que vai tocar, no e-mail que vai chegar, no telefone que vai tocar. Eu acredito nesse Deus, gente. A igreja que eu quero é uma que acredita em milagres e maravilhas. Amém? 5, vamos lá comigo. A igreja que eu quero é uma igreja relevante na sociedade. Eu quero uma igreja que ela seja relevante no contexto que ela está inserida. A igreja ela não foi instituída apenas para ficar dentro dessas 4 paredes. Não foi apenas para ficar aqui. Pensa comigo. Se a Carisma fechar as portas hoje é o último culto, acabou, não existe mais a Carisma. O que Guará vai pensar? O que a cidade de Guaratinguetá vai pensar, vai sentir? O que os vizinhos aqui vão pensar? Será que as pessoas vão lamentar? Falar, poxa vida, como é que a Carisma fechou? Ou então vão agradecer a Deus, que às vezes elas nem acreditam. Ufa, finalmente fechou a Carisma. Será que os vizinhos aqui vão sentir a nossa falta? Ou vão começar a comemorar que não vai ter mais barulho aqui? Que não vão ficar incomodados com os carros estacionados aí na rua, com a conversa lá no portão? Ou será que nós, como igreja, estamos abençoando e tornando próspero esse bairro, essa cidade, a nossa sociedade, as pessoas do nosso convívio? A igreja ela não foi feita só para ficar entre a gente, não, gente. A igreja não é um lugar só para você vir aqui e aqui dentro acontecer as coisas. Mas é onde a igreja estiver, ela tem que ser relevante. E tem um texto que eu gosto muito, que é lá em Gênesis 39. Abre comigo aí, ó. Gênesis 39, versículo 2, que vai dizer assim, ó: o Senhor estava com José e o abençoava em tudo o que fazia.
o Senhor estava com José e o abençoava em tudo o que fazia. E ele passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando Potifar percebeu que o Senhor estava com José e que o abençoava em tudo o que fazia, José ganhou a simpatia do seu senhor, que o colocou como administrador de sua casa e confiou a ele tudo o que possuía. Desde o momento em que José foi nomeado administrador de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que ele tinha, tanto nos negócios da casa como no campo. O versículo começa dizendo assim, o Senhor estava com José e o abençoava José. José estava inserido em um contexto, ele estava num lugar, ele estava na casa de Potifar. E por estar lá, e por Deus abençoar José, e por causa da vida de José, Deus abençoou toda a casa do egípcio. Tudo o que estava acontecendo naquele redor, naquele contexto, foi abençoado também, por causa da vida de José. A bênção, ela não chega em nós e ela para, mas ela tem que alterar a vida de todos que estão ao nosso redor. Ela tem que alterar toda a sociedade que está ao nosso redor. Nós não podemos ser essa igreja que Deus derrama aqui sobre nós as suas bênçãos e acaba aqui. Nós temos que começar a mudar a sociedade, mudar o contexto que nós vivemos, ser bênção para as outras pessoas. Precisamos ser relevantes na sociedade. A bênção que cai sobre a sua vida tem que abençoar a vida dos outros. E por isso, gente, nós precisamos ser uma igreja com o coração voltado ao pobre e ao necessitado. Nós precisamos ser a igreja que vai lutar contra a opressão, que vai se colocar em favor da minoria. Nós temos que parar assim, de terceirizar esse cuidado social somente para instituições de caridade, somente para o governo. Mas é o nosso dever, como igreja, como cristãos, cuidar do pobre, cuidar do necessitado, lutar pela minoria, lutar contra a opressão. Nós precisamos cuidar de vidas. Amém? Nós precisamos abençoar vidas, nós precisamos ser uma igreja relevante na sociedade. Estão comigo ainda? Vamos lá, sexta coisa, gente. A igreja que eu quero é uma igreja contagiante. Se você olhar para mim, se você ficar um tempo comigo, você vai ver que eu não consigo ficar parado, não consigo ficar quieto. Sou uma pessoa muito ativa, muito extrovertida. Gente, a igreja tem que ser assim também, tem que ser um lugar de movimento, de alegria, de prazer, de meu Deus do céu, preciso me mexer aqui, preciso fazer alguma coisa, sabe? Pense em alguma atividade que você ama muito, assim, mas que você ama muito. Sei lá, algum esporte que você pratica, uma academia, uma dança, qualquer outra coisa que você ame, que quando você vai contar para uma pessoa, você não consegue ficar quieto, você não consegue, muda a sua entonação para falar disso, porque você ama demais determinada atividade. Essa é a reação que eu quero aqui na igreja. Eu quero que quando alguém fale assim, igreja, já abre um sorriso na sua boca, porque é um negócio que contagia, assim, sabe? Que mexe com o seu ser, mexe com o seu corpo, mexe com a sua mente. A igreja que eu quero é uma que alguém entra aqui triste e abatido e já sai feliz, sai alegre, sai pulando, dando risada, já sai conversando com os outros, todo mundo se cumprimenta aí, sabe, um louvor envolvente, que de palmas mesmo, de pessoas contritas aqui, com dança, com grito de alegria. Quem olha lá de fora vai falar, nossa, que igreja animada, né? Você vai falar, animado demais, gente, muito animado mesmo. Porque é como diz o salmista, no Salmo 122 ele fala assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me, gente, isso aqui é uma alegria estar aqui, é uma alegria sair de casa. Não é um lugar para você entrar aqui se arrastando, cara fechada. Você tem que entrar por esse corredor já feliz, já alegre, já... Meu Deus, que alegria é estar na casa do Senhor. Amém? Vamos comigo lá então, gente. Primeira coisa, igreja que eu quero é uma igreja que eu entenda e consiga explicar aos outros. Amém? Segunda coisa, é uma igreja sem brigas e sem discussões. É muito feio isso, gente. Terceira coisa, é uma igreja em que a minha família esteja nela. Quarto, uma igreja que acredita em milagres e maravilhas. Quinto,
uma igreja relevante na sociedade. Sexto, uma igreja contagiante. E por último, a igreja que eu quero é uma igreja que Jesus vá nela. Eu falei tudo, gente, mas o mais importante é isso. A igreja que eu quero é a igreja que Jesus esteja nela. Tem uma história que eu quero contar aqui para vocês, que diz assim, ó: no culto de domingo, chegou um homem na igreja, chegou uma pessoa, nós entramos aqui na igreja, mal vestido, cheirando mal, calça rasgada, roupa suja, mas muito mal vestido. Pensa numa pessoa entrando assim aqui na igreja. E aí, alguns membros dessa igreja, quando olharam, ficaram de cara feia, nariz torcido, e foram falar com o pastor. Falou: pastor, como é que a pessoa vem na igreja? Como é que ela entra assim na igreja? Então o pastor ouviu a reclamação dos membros e foi, depois do culto, falar procurar esse homem. E chegou nele, confrontando, e falou assim: isso é jeito de entrar na igreja, na casa do Senhor? Isso aqui é jeito de vir na casa de Deus? Isso aqui não é jeito de você se vestir, não. Faz o seguinte, vai para sua casa e na próxima semana, antes de vir para o culto, ora a Deus e pergunta como é que você deve se vestir para vir neste lugar. Beleza, o homem foi para casa, tal. Na semana seguinte ele voltou para a igreja e ele estava vestido exatamente igual, mesma roupa, mesmo jeito. Aí o pastor já chegou nele e falou: eu não falei para você chegar para Deus e perguntar como é que era para você vir para cá? E o homem respondeu, falou: mas pastor, eu perguntei, de verdade, eu orei e perguntei a Deus, como é que eu tenho que ir lá naquela igreja? E Deus me respondeu assim, falei: meu filho, eu não sei não, viu, porque eu nunca fui lá. Não sei como é que eles se vestem não. Imagina essa igreja, que nós estamos tão preocupados com umas coisas, mas Deus olha e fala assim: gente, eu não sei como é que é lá não, eu nunca fui. Alguém tem que me contar como é que é lá também. As nossas igrejas hoje, elas são muito bonitas. Construções muito bem feitas, tudo do bom e do melhor equipamento, organização impecável, tudo cronometrado, tudo com ordem, com decência. Mas será que Jesus está aqui? Às vezes nós pensamos em tudo e esquecemos de falar: Jesus, isso aqui é para o Senhor. O Senhor precisa estar aqui. Se o Senhor não estiver aqui, não vai adiantar de nada o que a gente for fazer nessa manhã. Ele tem que ser o centro de tudo. Tem uma música muito bonita que diz assim, ó: Jesus é o centro de tudo que há, o início e o fim. Desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus. A igreja que eu quero é uma igreja que Jesus tem que estar nela. Você pode se colocar de pé?